Olá, hoje a gente vai dar uma olhada em umas histórias bem sintomáticas, eu diria, da pressão e das mudanças que rolam no automobilismo de ponta. Oi, é isso mesmo. Temos fontes falando da Alpine na F1, da entrada da Cadillac e também, olha só, novidades importantes nas regras da MotoGP. Pois é, A ideia aqui é tentar sacar como as equipes e o esporte, como eles se viram, né? Como se adaptam quando a coisa aperta. é uma ótima forma de ver esses casos, sim. A pressão por resultado imediato na F1, sabe? Os desafios financeiros gigantescos para entrar na categoria Nossa, sim. e também essa busca constante por regras mais justas, mais claras, mostra como esse ambiente é, dinâmico pra caramba. Exato. Vamos começar então pela Alpine? A situação do Jack Doohan, o piloto, parece meio delicada, segundo o que a gente leu. Uhum. Apesar de uns momentos de velocidade, ele até superou o Gasly na classificação lá em Miami, né? A temporada dele tem sido, bem, complicada por causa de incidentes. É verdade, teve aquele enrosco logo na largada em Miami Isso, e aquele acidente bem forte nos treinos de Suzuka. Isso prejudica, né? totalmente. E aí a equipe sente. A Alpine tá lá atrás, em nono, mesmo tendo um carro que já mostrou algum potencial. Lembra do 7º lugar do Gasly no Bahrein? Lembro, sim. E, olha, a pressão em cima do Doohan aumenta não só por causa disso, dos resultados em si, mas também por causa da sombra do piloto reserva, o Franco Colapinto. Ah, o argentino. Ele mesmo. Correu umas 9 corridas pela Williams ano passado, né? Mostrou umas coisas boas, pontuou em Baku, em Austin. Teve lampejos. Mas também bateu, né? Las Vegas, Brasil, mostrou que ainda falta um pouco de, digamos, quilometragem. Experiência. E já estão rolando uns rumores fortes sobre uma possível troca, né? Li sobre o CEO da IPF, que patrocina o Colapinto. Sim. E até o Flávio Briatore, que é conselheiro da Alpine, parece interessado em dar uma chance pro argentino. Talvez já em Imola, quem sabe. Uau! E como a equipe reage a essa pressão toda, de fora e de dentro? Bom, o chefe da equipe, o Oliver Oaks, está sendo cauteloso, pelo menos publicamente. Ele fala que o Doohan é o piloto hoje, mas que a avaliação é constante, sabe? Aquela resposta padrão, né? É a F1 clássica, né? Tentar equilibrar o desenvolvimento de um jovem talento com a necessidade desesperada de pontos. Uma troca no meio do ano sempre tem risco. Tanto quanto manter alguém que não está entregando, né? Falando em pressão e risco, mas mudando o foco para o financeiro, vamos para a Cadillac e a entrada deles na F1 em 2026. Uma coisa que chamou a atenção nas fontes foi essa história das tarifas comerciais americanas. Ah, sim. Isso foi interessante. O presidente da General Motors, o Mark Hills, ele admitiu que umas tarifas lá do governo Trump poderiam ter um impacto, assim, pesado. Coisa de 5 bilhões de dólares para a GM inteira. 5 bilhões? É muito dinheiro. Muito. Mas o que surpreende mesmo é a firmeza dele em garantir que isso não vai afetar o projeto da Cadillac na F1. Ele foi enfático. Nossa, isso mostra um comprometimento gigante, né? Considerando essa cifra toda. Como eles podem ter tanta certeza assim? Então, o Reus explicou que a GM trabalha com estruturas de longo prazo, sabe? E que já estão buscando jeitos de mitigar esses efeitos das tarifas. Entendi. Mas a mensagem principal foi essa: o dinheiro para a F1 está garantido. Isso mostra não só o poder financeiro da GM, claro, mas a importância estratégica que eles dão para esse projeto. Mesmo com a economia global meio incerta, né? É um investimento para durar. Principal com anúncio em breve. E isso é crucial, né? Para montar uma equipe do zero, ainda mais com o plano de fazer o próprio motor a partir de 2029, o apoio financeiro tem que ser muito forte, contínuo. Com certeza. Conseguir umas marcas grandes, parceiras logo de cara é um sinal excelente para a viabilidade e para a ambição do projeto todo. Essa necessidade de se adaptar, de ter regras claras, não fica só nas equipes e nas finanças, né? O próprio regulamento precisa evoluir. A gente viu isso agora na MotoGP com umas diretrizes novas. Exatamente. Tivemos 2 mudanças importantes lá. A primeira é para piloto que está voltando de lesão longa. Ficou mais de 3 corridas fora ou 45 dias. Ah, interessante. Agora eles podem fazer um dia de teste privado antes de voltar para a pista. Ajuda na readaptação, sabe?
E já tá valendo, desde o GP da França. Mas peraí, isso não tinha um pedido antes e foi negado? Lembro de algo assim. Exato, bem lembrado. A Aprilia tentou algo parecido pro Jorge Martin no começo da temporada, mas não rolou na época. Parece que agora as equipes chegaram num acordo mais rápido. Que bom. Claro, tem limite, né? O teste não pode ser em qualquer pista e não ganha pneu extra nem nada. Mas já ajuda o piloto a, pegar o ritmo de volta. Faz sentido. E a outra mudança? Foi pra esclarecer os procedimentos de largada, né? Depois daquela confusão toda em Austin. Isso no GP das Américas. A regra precisava mesmo de um ajuste, estava confuso. Basicamente ficou assim. Se um piloto começa a volta de aquecimento saindo do pit lane... Sim, ele até pode alinhar no lugar original dele no grid depois, mas aí ele toma uma punição dupla de volta longa na corrida. Dupla? Nossa! O que isso significa na prática? Significa perder muitos segundos. Tem que passar 2 vezes por um trecho mais longo da pista, fora do traçado ideal. É um baque grande, e vale o mesmo se o piloto trocar de moto depois da placa de 3 minutos antes da largada. Entendi. E tinha um detalhe sobre muitos pilotos largando do pit lane ao mesmo tempo. Esse ponto é crucial para evitar bagunça. Se mais de 10 pilotos estiverem programados para largar da corrida mesmo, não só a volta de aquecimento, lá do pit lane, Certo. aí a largada normal é cancelada e eles acionam um quick start. Todo mundo alinha no seu lugar original do grid. Isso evita uma largada perigosa, talvez até injusta, com meio grid saindo embolado do pit. Ah, boa. Mas quem optar por sair para a volta de aquecimento do pit, mesmo que sejam poucos, leva a penalidade. A ideia é, recompensar quem ficou lá no grid, arriscou, como o Binder, o Bastianini e o Ogura fizeram lá em Austin. Entendi. Bem mais claro agora. Então, juntando as peças, a gente vê a Alpine ali naquela pressão por resultado com os pilotos, a Cadillac mostrando uma resiliência financeira, um planejamento de longo prazo para entrar na F1 apesar dos obstáculos. Exato. E a MotoGP ajustando as regras para lidar melhor com situações complicadas como lesão, largada. Perfeito. São retratos ótimos de como o esporte de elite exige essa adaptação constante, né? Em várias frentes. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Qual? Nesse ambiente de risco altíssimo, de competição feroz, será que essa capacidade de se adaptar rápido, seja nos pilotos, na grana ou nas próprias regras, será que isso não é, no fim das contas, o maior diferencial para sobreviver e ter sucesso a longo prazo? Excelente ponto. Fica aí a reflexão, né? Talvez a adaptação seja a chave mestra nesse jogo.